Eu vou começar a palavra de hoje contando a seguinte história. Era uma vez um grupo de alienígenas que se infiltrou numa empresa e eles começaram a abduzir funcionários dessa empresa para o seu planeta. E aí um dia, um dos funcionários da empresa pegou e perguntou para os demais: escuta, cadê a dona Francisca do cafezinho? São 9 horas e ela não está aqui. E aí um outro levantou e falou: pois é, eu cheguei, quando deu 8h30 eu já percebi que ela não estava aqui, aconteceu alguma coisa. E aí começou aquele burburinho: onde está a dona Francisca do cafezinho? Bom, o líder dos alienígenas, ele resolveu fazer uma reunião relâmpago, secreta, em uma das salas da empresa. E aí, preocupado que a presença deles fosse descoberta ali, ele chegou para o grupo e perguntou: escuta, quem que abduziu a dona Francisca do cafezinho? E aí, com vergonha, um dos alienígenas levantou a mão ali. E aí ele disse o seguinte: olha, nós estamos aqui já há um mês. A gente já abduziu o CEO da empresa, a gente já abduziu 3 VPs, 3 vice-presidentes da empresa, já abduzimos um monte de diretor, um monte de gerente. Por que você foi mexer com alguém que ia fazer tanta falta? E aí, como eu gosto de dar nomes para as palavras que eu trago, a palavra de hoje se chama Tá Faltando Gente Assim, e eu gostaria de falar a respeito da igreja. Tá faltando gente assim. Eu vou ler para você um trecho da palavra de Deus a respeito de um sujeito chamado Epafrodito. É uma história que se encontra em Filipenses, capítulo 2, e eu vou ler dos versos 25 até o 30, tá bom? Paulo diz o seguinte, ele está falando aos filipenses: eu penso que vai ser necessário eu enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. O Epafrodito havia viajado de Filipos para Roma, onde Paulo estava preso, para levar uma oferta da parte da igreja e também para estar com Paulo, para passar um tempo com ele. Pois ele tem saudades de todos vocês e ele está preocupado, porque vocês ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ele ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Você imagina Paulo preso, vem o sujeito visitá-lo e o sujeito morre enquanto está visitando ele. Aí o 28, por isso eu vou enviá-lo logo, para que quando vocês o verem novamente, vocês fiquem alegres. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam enviar. Eu vou começar já do final, explicando do fato de ele ter arriscado a vida. Muito provavelmente porque Paulo ele estava preso porque era pregador do Evangelho. No Império Romano, Paulo estava anunciando nas cidades de que o Senhor não era César, o Senhor não era o imperador, o Senhor era Jesus. Isso acabou levando ele para a prisão. E muito provavelmente o Epafrodito indo visitar Paulo na prisão, ele estava demonstrando que ele compartilhava da mesma fé que Paulo. Havia o risco de o pessoal falar: Epafrodito, vamos aproveitar que você veio até aqui, vamos colocar você preso também. Então Epafrodito arriscou a vida para ir lá visitar Paulo. Epafrodito, gente, ofereceu 2 coisas absolutamente importantes para Paulo, coisas que muitas vezes a gente não considera tanto. Ele ofereceu para Paulo tempo da vida dele. Uma visita naqueles dias não é uma visita igual a gente faz hoje. Pega o carro, anda 100 quilômetros, passa 2, 3 horas na casa de alguém querido que mora distante e depois volta. Eram viagens que eram feitas ou no lombo de um animal, ou numa embarcação, ou a pé. Eram viagens que levavam dias, semanas, às vezes meses. A pessoa tinha de passar um tempão na casa de quem ela foi visitar, porque você não vai viajar por 10 dias para chegar no lugar, passar 3, 4 horas, tomar um cafezinho e voltar para casa, tá certo? Então, Epafrodito investiu tempo da vida dele em Paulo. Eu não sei se Epafrodito tinha uma família, se ele tinha esposa, se ele tinha filhos. Ele certamente tinha as suas preocupações, mas ele investiu tempo na vida de Paulo. E ele investiu preocupação, investimentos emocionais. Não só você gastar o tempo, mas você se preocupar. Ele deixou
o que ele tinha para tratar na cidade dele com os seus, para se ocupar de consolar Paulo, que era um colaborador, que era um irmão em Cristo que estava preso e que estava sofrendo. Então, Epafrodito, ele investiu emocionalmente na vida de Paulo, investimento de tempo, investimento emocional. Eu gosto de colocar o Epafrodito em um time de pessoas que eu iria usar o termo anônimos da palavra de Deus, não são anônimos. São pessoas pouco conhecidas, elas têm nome. São pessoas que, se eu perguntasse aqui hoje, se a gente estivesse presencialmente, eu pedisse para que se levantassem a mão os irmãos, ou que já ouviram desses nomes, ou que já ouviram uma mensagem sobre esses nomes, muito provavelmente muita gente ia ficar com a mão abaixada. Epafrodito entra nesse time, Epáfras entra nesse time, Dorcas entra nesse time. Sabe o que essas pessoas faziam? Epáfras, diz o texto de Colossenses, Paulo falando para os colossenses honrarem Epáfras, ele diz, porque ele batalha incansavelmente em oração por vocês. Sujeito que vigiava e orava pela igreja do Senhor Jesus. Dorcas, diz o texto bíblico, Atos capítulo 9, que ela se dedicava a realizar boas obras, a dar esmolas e a fazer roupas para os necessitados. Sabe o que está acontecendo hoje? O formato que a igreja atual tomou acaba por desvalorizar pessoas como Epafrodito, como Epáfras e como Dorcas. Hoje, a igreja, ela se parece com uma empresa. Ela tem uma dinâmica corporativa. E o que eu quero dizer com uma dinâmica corporativa? Na igreja você tem um presidente, um pastor-presidente, você tem uma diretoria, você tem orçamento, você tem agenda, você tem análise de desempenho, você tem as instalações da igreja, o prédio. Por isso que um sujeito chamado Richard Harverson, ele foi capelão do Senado dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, e ele foi cirúrgico, ele foi absolutamente preciso. Jesus veio ensinar pessoas a se aproximarem de Deus. Os gregos tentaram transformar isso em uma filosofia. Os romanos transformaram isso em uma religião. A Europa, de toda a Idade Média, transformou isso em uma cultura, né? Presente na arquitetura, nas artes, na música. Os Estados Unidos da América transformaram isso em uma empresa. É por isso que hoje na igreja, repito, você tem um presidente, você tem uma diretoria, orçamento, agenda, análise de desempenho, instalações, etc. E o que acontece? Quando a gente olha para a igreja atual, nós acabamos, eu me incluo, tá? Esse é um desafio para mim, eu não estou falando de você, eu estou falando de nós. Nós acabamos por ter a nossa atenção atraída por aqueles que ocupam os postos de destaque. Por isso que nas igrejas hoje valoriza-se os grandes pregadores, valoriza-se os artistas talentosos, valoriza-se os influenciadores, valoriza-se os escritores. E eu não estou criticando isso, porque eu sou muitíssimo abençoado por boas mensagens, por louvores que são bem compostos e bem tocados, por livros. Eu sou um escritor, eu tenho mais de 10 livros publicados. Eu estou trazendo uma palavra para você a partir de uma plataforma digital, pensando nos influenciadores. Porém, eu vou falar uma verdade que ela é doída, tá bom? Sem essas pessoas, a igreja continua sendo igreja. Se você tirar um grande pregador de uma igreja, ela continua sendo igreja. Se você tirar um artista talentoso da igreja, o cara que gravou 10 CDs, o cara que está tocando na rádio, a igreja continua sendo igreja. O mesmo se você tirar o autor de livros, o mesmo se você tirar o influenciador. Agora, se você tira as pessoas que se preocupam umas com as outras por amor a Cristo, investem tempo umas nas outras de cuidado, aí acabou a igreja. Se você tira pessoas da igreja como Epafrodito, como Epáfras, como Dorcas, a igreja acaba. Como nós sabemos que a igreja não vai acabar, a gente se lembra do texto de Mateus 16, né? Jesus falando para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja avança, a igreja não acaba. Agora, lembrando da história que eu contei no início, hoje, muitas vezes,
Nós olhamos para aqueles que têm destaque e, em vez de trabalharmos para sermos iguais àqueles que investem tempo e preocupação nos irmãos, tem muita gente querendo ser igual ao grande pregador, muita gente querendo ser igual aos artistas. Pensando na história do início, eu não tenho dúvida nenhuma de que a dona Francisca do cafezinho, ela tinha um salário pior do que o CEO. Ela tinha uma influência menor do que o CEO. Ela tinha menos gente querendo ser igual a ela. Mas, quando ela faltou, ela foi a primeira a fazer falta. Eu queria dizer para você o seguinte, propor 3 desafios rápidos. O primeiro deles, se você está em uma igreja em que talvez haja um grande pregador, talvez haja artistas talentosos que compõem e que tocam de forma talentosa, que enche os olhos. Se você estiver num lugar de pessoas influentes, mas na igreja da qual você participa, não há gente se preocupando, investindo tempo em amor uns nos outros, você precisa repensar o lugar onde você está. O segundo desafio é que você seja esse tipo de pessoa. Seja esse tipo de pessoa que talvez não tenha muito talento, talvez não vá atrair os olhares, mas que você seja uma pessoa que se ocupa de investir cuidado na vida dos outros. Em último lugar, assim como Paulo falou a respeito de Epafrodito, que você aprenda a honrar pessoas como essas, porque são essas pessoas que fazem a igreja, são essas pessoas que fazem falta na igreja quando elas faltam. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito o seu lar.